Está começando mais um Wall Street Cast, direto de Nova York. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E hoje é 28 de abril de 2026. Eu sou Bruno Corano. Não deixem de seguir o canal. Antecipadamente eu vou até pedir um like, mas eu tenho certeza, ou pelo menos espero, que durante o conteúdo esse like se justifique. Hoje eu recebo o meu parceiro, sócio, amigo, Daniel Faria. Daniel, seja muito bem-vindo. Daniel está em São Paulo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom a gente estar aí batendo papo. E já tô ficando famoso aqui. Você já está escalado para os próximos 20 episódios. Nossa. Porque a grande verdade é que os papos nossos têm sido muito mais, acredito eu, ricos do que quando a gente recebe convidados. Não que alguns convidados não sejam muito bem-vindos, é lógico. Mas vamos lá, o assunto de hoje é a gente falar sobre renda fixa. As pessoas pensam que renda fixa é fixa, e elas não entendem que, além de ela não ser fixa, ela ainda é a grande responsável pela sustentação do sistema financeiro, das economias, e que quando ela, além de deixar de ser fixa, ainda desanda, ela é que traz problemas sistêmicos para todos os outros tipos de ativo e classes de produtos. Daniel, você, eu sei que você foi um bom aluno, na escola de economia no Brasil, a partir de que momento eles resgatam essa referência do impacto da economia? As escolas de economia, elas sempre buscam, né, a parte histórica é importante, e crise é sempre uma coisa bastante estudada nas escolas de economia. Então, porque é que nem a gente fala, você aprende o futuro sabendo o que teve do passado, né? Você vai tirando alguma algum aprendizado. E uma coisa muito legal que na escola de economia a gente vai tendo, eu aprendi com um professor meu de mestrado, que ele falava assim, o conhecimento se faz sobre o ombro de gigantes, que no final das contas a gente vai só adicionando pontinhos daquilo tudo que a gente estudou para criar alguma coisa nova. Uma pausa de milissegundos. Eu quero muito agradecer o Investing.com por estar patrocinando esse episódio. Para quem não conhece, Investing.com é um dos maiores portais de finanças do mundo. Ele é líder aqui nos Estados Unidos e ele também está no Brasil com redação em português. E durante o episódio eu vou usar o Investing Pro e algumas ferramentas deles. Então, acompanhe. E assim, e se a gente pegar a cronologia de várias crises financeiras e econômicas, a gente vai vendo que as soluções foram sendo diferentes. Por exemplo, vamos voltar, quando você fala da renda fixa, ela é sempre o coração do problema, porque é crédito. Renda fixa, quando a gente fala, nada mais é que um crédito, né? E o crédito nada mais é que você está antecipando um valor que você vai receber de alguém. E Quando você ampliando a base monetária. Sim, e você cria uma alavancagem, né, na economia. E o que as pessoas não entendem é que, por exemplo, assim, quando você empresta dinheiro para alguém e você vai receber esse dinheiro lá no futuro, o risco é seu, porque o outro lado já tem o dinheiro. Se ele não te pagar, eh, vai ser o risco total é seu. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque É. na escola de economia aqui, Uhum. eles regressam desde os anos 1700. Na verdade, deixa eu fazer uma correção. Do ponto de vista da antropologia, em outras perspectivas, eles regressam na história econômica séculos e séculos atrás. Mas do ponto de vista da economia moderna, ainda assim, a gente começa a estudar crises desde 1800, até porque o sistema financeiro foi se modernizando, né? Agora, isso que você falou, concordo 100%. Não existe... As falhas e os erros ensinam muito mais do que os acertos em tudo na vida. E em Exatamente. finanças não seria diferente.
Sim. Agora, assim, de memória, logicamente, o que fica mais marcado para mim é a Grande Depressão de 29, mas, e isso é que eu não lembro, você deve lembrar, em 1908 teve uma crise baseada em renda fixa, né. Você se lembra em Então, detalhes, Dana? foi em 1907, foi conhecido como o pânico, de Wall Street. Assim, foi uma crise muito interessante essa, que tem alguns detalhes que é bastante legal de estudar ela. Principalmente, assim, foi uma crise que uma grande corretora quebrou, basicamente, assim, e na hora que ela quebrou, outras corretoras que tinham negócios com elas começaram a quebrar, e teve uma corrida bancária, que todo mundo teve medo de que ninguém ia conseguir mais honrar aqueles depósitos que estavam ali, então gerou um pânico, e aí a economia estava indo para o buraco. Só que naquela época não tinha banco central nos Estados Unidos. O Fed, ele foi criado a partir dessa crise, lá em 1913 depois. Só que o mais interessante foi o seguinte, quem salvou mais ou menos tudo ali, foi o JP Morgan, mas o John Pierpont Morgan. E o que foi interessante naquele fato foi o seguinte, ele chamou os grandes milionários da época, né, os poderosos, ele botou todo mundo numa sala e falou assim: "Olha só, a gente vai ter que depositar dinheiro nos bancos para gerar confiança na população de que o sistema não vai quebrar, porque senão não tem grana para pagar todo mundo". E aí, muitos ficaram reticentes, e ele tinha uma técnica interessante que era o seguinte, ele trancava a porta lá do salão dele e ninguém saía até o pessoal aceitar um acordo. Então assim, ele chegou naquele ponto, os caras falaram: "Não, vamos depositar junto com você". Só que ele teve um outro fator que eu achei muito interessante naquela crise, que foi o seguinte: a gente precisa passar credibilidade para as pessoas. E o que que as pessoas, no geral, faziam naquela época? Todo domingo o pessoal ia à igreja. Então, ele foi falando com todos os pastores para fazer nas igrejas lá dos Estados Unidos, passar que o sistema financeiro tinha confiança, que as pessoas podiam continuar com o dinheiro ali, que os investimentos iam se recuperar, e cara, e virou aquilo ali para o cara dar a volta, e aí ele foi indo, e ele resgatou a confiança, então o sistema ficou. Mas o que que aconteceu? No momento que quebra e todo mundo corre para o banco trava, porque ele não, primeiro que ele não tem dinheiro para pagar todos os resgates ao mesmo tempo, e depois, ele não tem esse dinheiro porque ele empresta. E como ele empresta esse dinheiro, ele começa a ficar com uma situação de tipo assim: "Agora eu não vou emprestar para ninguém, cara". E aí? Você cria um pânico, aí o troço todo vai travando, as empresas que precisam de grana para investimento que começam a olhar: "Cara, agora eu não vou conseguir fazer esse negócio girar", começa a mandar gente embora não paga a conta, e não paga o empréstimo, e assim vai. Uma interrupção rápida. Se você está curtindo esse episódio, não deixe de seguir o canal e acionar o sininho para que você sempre seja avisado das próximas publicações. Obrigado. Só que na hora que ele resgata a confiança do mercado e a confiança das pessoas, o mercado volta. Só que aí eles decidem o seguinte, né, depois de um tempo: "Amigão, não sou eu que vou segurar isso sozinho, vamos criar aqui um negócio aos moldes do Banco da Inglaterra, e vamos juntar todos os bancos e criar o Fed, porque aí todo mundo assume um risquinho aqui comigo", entendeu? E aí, a partir dali, ele virou o grande banqueiro do governo americano, assim. E segue sendo até hoje, né, o Então, grande segue parceiro sendo do até Banco hoje. Central. Exatamente. Agora, deixa eu fazer um complemento, Hã. porque para a gente, em alguns momentos, não permitir que o papo se torne muito técnico, né. Para quem está assistindo e é um investidor, mas é um advogado bem-sucedido, um engenheiro, um empresário, eu acho que pode ter valor esclarecer o seguinte: qualquer banco do mundo
o Itaú, o Bradesco, o Santander, qualquer um desses bancos quebra se não precisam ser nem todos os clientes, mas se uma grande parcela dos clientes, todos eles foram lá e falarem: "Eu quero sacar toda a minha grana". O banco não tem essa liquidez. O que vai variar, depende do país, porque cada país tem uma legislação, o banco tem que manter um nível de liquidez e de patrimônio que corresponde ao que ele gera de empréstimos, etc. Então isso vai variar e isso mudou ao longo das décadas, essas regras, não só no Brasil, mas também especialmente aqui, depois de inúmeras crises. A última foi 2008, que depois disso a legislação ficou ainda mais rigorosa para as instituições financeiras. O que eles chamam de stress test passou a exigir um nível de tolerância, de resistência enorme dos bancos. Então, é daí que vem a segurança. Mas só para fazer essa comparação, Daniel, de que porque muita gente não entende que quando você deposita o seu dinheiro no banco, seja R$ 1, $1, 1 milhão ou 100 milhões, não é que o banco pega aquele dinheiro, põe embaixo Não. do banco e senta em cima e o dinheiro fica lá. O banco, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. E ele empresta o seu dinheiro, porque em última análise, o É banco não isso, tem dinheiro. Então é o isso. banco é só um entreposto que ele fala: "Ah, deposite aqui e eu vou emprestar". E se você não investir o seu dinheiro em absolutamente nada, ele vai trabalhar com o seu dinheiro e sem te pagar um tostão, Exatamente. R$ 1, É a famosa porque reserva fracionária, e que que muita gente, né, e que os saldos nos bancos são impressionantes do volume financeiro que está ali no é como se fosse na banguela, né, não entrou nem a primeira nem a segunda, ficou no neutro e é, e o banco ganha assim. Então, assim, você deposita é que assim, o grande criador de moeda na economia é o banco, não é a gente bota muita gente fica botando a culpa em banco central, mas são os bancos comerciais que são os grandes criadores, porque ele vai lá, você depositou 100, ele guarda 80, ele guarda 20 e empresta 80. Quando você vai então, ver no final e aí para deixar fazer a cabeça das pessoas darem um nó para quem não é economista. Então, em última análise, você criou R$ 80 em criou crédito, 80, porque exatamente. você, teoricamente, o depositante, continua com o seu 100. Então, isso causa uma expansão, quando você multiplica isso por inúmeros bancos e pelos trilhões envolvidos, você provoca uma expansão Uma expansão gigantesca. uma expansão monetária muito grande. Então, assim, quando você tem um mercado exuberante de crédito, você está tendo uma expansão monetária grande ali. E aí, a gente vai quer ver, a gente seguindo a cronologia, a gente chega em 29. O que que ali a década de 20 teve, foi justamente isso, um movimento exuberante de crédito. Então, o crédito era farto, todo mundo dava crédito fácil, você tinha, como é que é? Você vai prosperar porque, você pega crédito para criar uma empresa, e aí depois começaram os créditos para investimentos e você vai pegar empréstimo para investir, e as margens, até que começou, eh, o próprio Fed, ali final de 28. O Fed estava assustado com a exuberância de crédito no mercado, e ele começou a dar uma travada, a aumentar a taxa de juros ali, e isso começou a gerar um certo problema, porque muita gente começou a ter chamada de margem nos investimentos, assim, o pessoal alavancado, os mercados começaram a sofrer algumas quedas, e aí você tem um efeito, né, porque você começa a ter queda, né, tanto na economia real quanto na economia financeira, se você parar para olhar, assim, a economia real já dava sinais de cansaço, de crédito mais difícil. E aí quando você ia para os investimentos, o mercado quando balançava, eles aumentavam a chamada de margem daquele mercado, porque o crédito estava ficando mais difícil,
E aí nisso que chamava margem, você era zerado, você vendia mais ações ou qualquer ativo que você tinha no mercado, forçava mais queda. E assim ia indo, até que O degringolou. É importante, acho, Daniel, você explicar o que é margem. Eu A acho que isso é margem vital. sim, margem é quando você está no mercado e você opera com mais dinheiro do que você tem. Então assim, você opera com dinheiro emprestado. Então, você está lá, só que você deposita uma garantia de que você vai honrar aquilo no futuro. E caso a gente tenha uma mudança, do cenário, a própria bolsa ela aumenta as chamadas de margem para você precisa ter mais dinheiro em garantia para continuar com a mesma posição. Só que muita gente não tem esse dinheiro para botar em garantia, então o que que a pessoa faz? Ela liquida a posição dela para cobrir aquele prejuízo que tem aí. E à medida que vai liquidando, o troço vai piorando, e a gente vai tendo uma crise maior. Só que aí, o que que aconteceu depois da grande pancada lá em, se eu não me engano, foi outubro de 29, né. Deixa eu só interromper e fazer um Claro. complemento. Para simplificar isso, margem é um negócio que, para quem é investidor de banco de varejo, não é uma alternativa, a pessoa não se depara com essa opção. Mas, quando você é cliente de uma corretora e você é um investidor, mesmo que você seja um investidor pequeno, e ainda mais no mercado americano, isso é absolutamente comum de você ter, por exemplo, $10.000, mas você vai comprar 15, 16, $17.000 em ações. Você fala: "Mas como se você não tem o dinheiro?" Porque e você vai se alavancar, é como se esse dinheiro estivesse sendo emprestado e o ativo que você compra é a garantia. Lógico que eu estou explicando de um jeito muito Muito muito, simples. simples. E o fato é que, quando as coisas dão errado, a corretora vai lá e fala: você não oferece garantias e seguranças. Tudo isso aqui que era seu não é mais seu, agora é meu. E ele, em última análise, toma para ele, para impedir, é lógico, que falte liquidez. Mas pode Exatamente. seguir, Daniel, por favor. Não, e aí depois que teve o problema lá, as quedas do mercado, aquilo tudo, e o crédito na economia real já vinha se apertando, o Fed não injetou liquidez no mercado. Ele viu que o crédito, bancos e corretoras ficaram nervosos e cortaram os limites das pessoas. Ninguém tinha mais crédito para pegar nada, nem as empresas, nem nada. E o Fed, como o Banco Central, como emprestador de última instância, aquele que viria para equilibrar o mercado e acalmar, ele simplesmente falou assim, deixou assim: "Não, o mercado se ajusta sozinho". Só que o ajuste virou uma grande depressão, demorou muito, porque você não, realmente é muito difícil você calcular em quanto tempo esse mercado vai se ajustar, quando você tem uma quebradeira geral. Então, foi um grande problema ali, até a economia se recuperar como um todo, eh, a Foi uma 29 década, né? foi uma Uma década, década. depois explodiu a guerra e tal, mas assim, eh, foi um período bem difícil ali. Para explicar para quem está assistindo numa outra perspectiva, É, os Estados Unidos, ainda mais nessa época, não que hoje ele não siga tendo esse princípio, ele tem uma visão liberal, eh, extremamente liberal. Entenda o seguinte por liberalismo: pouca intervenção do governo e mais autonomia para que as entidades privadas e o próprio sistema se equilibrem. Então é quase como a lei da selva. Não queira proteger a zebra do leão, porque você não vai estar protegendo. Deixa o leão ir lá e se alimentar da zebra e assim por diante, e esse sistema se autoequilibrar. Porém, o mercado financeiro é um bicho um pouco mais complexo e cheio, por natureza, cheio de já desequilíbrios que são causados quando a regulamentação ou as políticas fiscais e monetárias não dosam bem a mão. Depois de 29,
que foi a postura foi essa de deixa que o sistema se equilibra. Ele custou tão o efeito custou tão caro que o sistema americano, majoritariamente, é lógico que tiveram episódios que são até criticados por uma intervenção que foi relativamente lenta, mas a lição desde 29 é, na iminência de um problema maior ou muito significativo, o Banco Central tem que intervir. Essa é a cultura do sistema financeiro econômico e que Mesmo. ficou explícito anos e anos depois de como o Banco Central, na iminência de um problema maior, ele literalmente chega e fala: eu compro tudo, eu pago tudo e nada vai acontecer. E isso, em última análise, é mais uma das seguranças que ampara o dólar. Não sei se você concorda, Daniel. Não, assim, é uma crença e como foi o estudado por quase toda a escola mais recente de economia, é que o Banco Central está para evitar uma crise sistêmica, e você não pode deixar porque o prejuízo do sistema inteiro quebrar é muito alto. Justamente porque a crise ali de 29, ela mostrou que uma recuperação, ela pode ser muito demorada, e isso tem um impacto enorme em gerações. O que que acontece quando a gente não fala? Porque assim, ah não, a gente falou da margem e tal, de crédito, mas imagina só, a pessoa tem dinheiro, aí ela vai investir o dinheiro dela, ali mais ou menos na mesma época ali, antes da bolsa cair, ter o crash de 29. Ela tinha diversas opções também no mercado para investir o dinheiro. Muitos compravam títulos de renda fixa de algumas empresas. E aí o que que aconteceu? No momento que você teve um problema do crash total, da falta de crédito, essas empresas começaram também a quebrar e não conseguir rolar a dívida delas ou pagar a dívida delas. E o que que acontece na renda fixa? Você não tem tempo, você tem prazo ali. Os títulos têm data de vencimento. Quando tem data de vencimento, chegou no dia e eu não tenho dinheiro para pagar, você ganha um aperto de mão, né? Fala assim: Opa, foi bom a gente se conhecer, mas não tem nada". E aí entra o pânico, assim, de como é que eu vou fazer de novo aquela empresa, olha, tá surgindo um novo negócio, pô, aí o cara chega lá: preciso de dinheiro", o banco olha para ele: "Cara, como é que eu vou fazer esse cara em conseguir dinheiro, eu vou emprestar para ele e depois eu vou vender isso para quem, como vai ser?". Aí vai travando tudo. Aí depois disso daí, veio a crença de tipo: "Ó, um problema sistêmico a gente não pode deixar acontecer de forma alguma". E aí, com o passar das crises que foram tendo, os bancos centrais atuaram muito mais, assim, de uma forma até a gente chegar na última, que foi bem agressiva. Mas assim, em 87, que aí já não foi uma crise financeira, o Fed atuou, entendeu? O Fed foi e falou: "Olha, eu boto grana". Foi a maior queda num dia da bolsa, mas assim, o sistema não entrou em colapso. Se o assunto que a gente está tratando aqui te interessa e você tem o desejo de estar sempre melhor informado e atualizado, eu vou fixar, tanto no comentário quanto colocar na descrição do vídeo, 3 links. As pessoas falam que tem que recomendar uma coisa só, mas enfim, se você quer entrar em contato com a Corano Capital, vai ter um link específico para isso. Se você quer participar de uma comunidade gratuita que eu estou criando, eu também vou deixar outro link. E se você quer apenas receber a nossa newsletter, é um terceiro link. Espero que você entre nas 3 opções. A gente se vê do outro lado. Obrigado. Então, assim, o ano terminou com a bolsa em alta. Então, assim, se parar para olhar o termômetro, foi um erro técnico, né. Mas assim, eh, a gente já tinha um banco central já muito mais atuante. E aí depois a gente foi tendo uma série de crises ali, eh
na década de 90, essa a gente já viveu mais, né, Bruno? E os bancos centrais atuavam, por exemplo, na crise, em 97 teve a crise da Ásia, aí em 98 quando o fundo LTCM quebrou, o Fed atuou pra caramba, que o Fed chamou todos os bancos e fez o pessoal botar grana lá. E falou: "Olha, vamos botar grana, porque isso vai gerar um risco sistêmico por causa da dívida russa, e se quebrar, a gente não sabe o efeito que vai ter". E aí foi segurando, foi tendo os balanços, mas a gente não entrou num sistema daquele assim: "O que vai ser, será que vai ter o amanhã?". Sempre tinha esperança de: "Olha, as coisas vão se acalmar, vão se acalmar". Então assim, o mercado foi aprendendo a conviver com isso, e aí entra um outro quesito que é muito importante, é que tipo assim, por mais que os bancos centrais atuem, né, eles têm que mostrar que continuam sendo, entidades com credibilidade no mercado, né. "Olha, eu vou atuar agora que esse mercado está precisando. Agora se qualquer coisinha eu atuo, o pessoal o próprio mercado começa a olhar e falar: 'Ah, cara, isso aí virou o quê? Virou o Zimbábue aqui? Não dá'". Então assim, eh é um cuidado que a gente hoje está chegando num limite que é muito perigoso, porque a própria crença no Banco Central hoje em dia tem muita gente que questiona a existência de Banco Central. O E que não assim faz nenhum sentido, na minha opinião. assim, depende, é porque depende muito das visões, né. Eu não gosto de dar assim, eu acho que o Banco Central tem uma função, boa, uma função de atuar no mercado. O que acontece é que a gente não pode deixar com que deixar que o Banco Central perca essa questão de tipo assim: "Olha, você está aqui para manter o mercado funcionando, e não para ser o ator principal do mercado", entendeu? É é uma grande diferença. Então, assim, se a gente parar para olhar quando chegou ali em 2008, 2008 foi uma situação bem atípica, porque o mercado de crédito ficou num estado tão grande, porque aí muita coisa, que nem você falou, o mercado financeiro ele vai se desenvolvendo. O troço se desenvolveu tanto que se ramificou de uma maneira que ninguém tinha a total ideia dos impactos que uma quebradeira podia dar. Então, eh, quando começaram a dar o Bear Stearns, que não foi nem o Bear Stearns o primeiro. Quando em 2008, no início de 2008, o Northern Rock da Inglaterra gerou uma corrida bancária por causa das hipotecas, ligou um sinal de alerta de tipo assim: "Ih, caramba, será que isso vai acontecer?". Aí o Banco da Inglaterra já chegou, nacionaliza, faz não sei o quê. Pô, beleza. Aí nos Estados Unidos o Bear Stearns começou a dar sinal de que: "Opa, eu vou explodir também". Aí o que que fizeram? Liga para o JP Morgan e fala para ele: "Ó, a gente vai precisar de você". E teve uma história interessante ali que rolou uma grande cagada na negociação, que foi o seguinte, né, eh, o o Fed falou: "A gente quer que você compre o Bear Stearns e a gente vai botar a gente vai te dar respaldo para isso". Cara, o JP Morgan, né, falou: "Não", o banco hoje em dia, né, vamos ver o que que vai acontecer". Aí pegou o corpo jurídico e eles fizeram um primeiro acordo que foi o seguinte: o JP Morgan garantiu 6 meses de liquidez para o Bear Stearns funcionar. Só que o banco não, era muita cagada. Então assim, o banco não conseguiu dar a volta um mês depois. E aí o Fed virou e falou pro Diamond mesmo: "Olha, eu tô assinando um cheque embaixo para você, você compra o banco". Aí ele foi comprar o banco, fez a proposta de comprar por $1 ou $2, aí saiu no jornal.
aquela coisa toda, vai comprar. Só que aí os caras do Bear Stearns eram os caras, assim, os caras, burro eles não eram, né, eles eram espertos, eram todos jogadores de carta, aquela coisa toda. Cara, o cara virou e não aceitou, e todo mundo: "Vai quebrar e não sei o quê". Aí ele apresentou, assim, o contrato: "E vocês têm que me garantir por 6 meses". Eu não vou aceitar. Cara, de 2 foi pra $10. Não é nada, nada, mas assim, é uma bela de uma pancada que o cara ia comprar um troço por 2, comprou por 10, entendeu. Então assim, por ação. Aí, quando comprou aquilo, saiu no Financial Times que já estava tudo não tinha mais crise. Agora tá resolvido. Cara, em 2008 eu tive em Londres, aí uns amigos falaram comigo: "Não, aqui ó, Financial Times, não existe crise". E assim, e surgia boato, o pessoal falando: "Ó, Merrill Lynch não tá bem das pernas. Pô, cara, isso aqui não vai pagar e tal". Cara, quando rompeu ali o verão no hemisfério norte, ninguém estava falando de viagem pra praia, o pessoal estava postando qual era o banco que ia quebrar, cara. Assim, o nível que estava o negócio, até o Lehman quebrar. E quando o Lehman quebrou, eh tem assim, eu não sei se isso é verdade, mas tem gente que fala que foi o seguinte, que o Paulson, ele não tinha a ideia da magnitude dos créditos, e quando o banco quebrou, ele congelou o mercado europeu, porque era contraparte de uma série de dívidas do Lehman. Então assim, o Lehman quebrou, cara, aquilo bloqueou. Então a Lagarde deu um escândalo na época, ela era ministra das finanças da França, e assim: "Como é que vocês deixaram isso chegar nesse ponto?". E aí aquele momento o mercado de crédito congelou, ninguém empresta para ninguém. E aí a gente viu a crise que deu, virou um pandemônio, assim, tudo caía, bolsa caindo todo dia, gente sendo mandada embora, banco quebrando. Então assim, naquele momento, todo mundo falou: "Cara, o que que vai acontecer agora?". Aí o Banco Central veio, né, era o Bernanke na época, e aí ele veio com as propostas de bilhões e bilhões, vamos botar não sei quantos bilhões ou trilhões, vai ter que botar, e o Congresso americano aprovando, e vamos botar, e mesmo eles injetando essa liquidez toda, o mercado demorou um tempo até dar a volta. Então, assim, a gente teve 2008, aí ficou aquela coisa, em 2009 o mercado deu aquela pancada de tipo: "Agora ressuscitamos". 2010 voltou tudo às vacas magras, porque o pessoal falou: "Ó, não é bem assim", e aí veio mais dinheiro. E aí vamos injetando grana. E assim, era uma dificuldade, tanto que em 2010, quando a Europa quebrou, ali em decorrência de 2008, o BCE botava dinheiro na economia e ele emprestava dinheiro para o banco voltava e depositava no BCE o dinheiro que ele emprestava. É como se você estivesse comprando lata cheia de ar, algo que não tem valor, tudo, absolutamente, vento, né. Mas agora, fica à vontade, Daniel, para Não, continuar, só que eu que te isso daí interrompi. é numa escala enorme, né. É, E trilhões, né, trilhões, e assim, o trilhões. troço vai ficar, e pior que quanto mais isso vai ficando, isso vai crescendo, assim, exponencialmente, o negócio é uma É, e loucura. e por que isso aconteceu? Porque dá dinheiro, porque é muito Imagina. importante repassar risco. É, E essas movimentações geram ganhos para os bancos, para as pessoas ligadas, o sistema só se remunera com movimentação. Guardem isso também, o sistema só se remunera com movimentação. Se você tem, se nós, gestores, um banco, ou mesmo uma pessoa física, você pode ter 100 milhões. Se ele não se movimenta, não gera ganho. Você, em algum grau, tem que emprestar. Quando você empresta, sempre tem risco. Não existe investimento a risco zero. Por mais que alguns riscos sejam muito pequenos, que é emprestar para o próprio governo, que pode imprimir a própria moeda.
ele pode imprimir a moeda, mas ainda assim tem risco associado de depreciação, desvalorização da moeda. Então, eh, o risco, o dinheiro, para ele gerar dinheiro, ele tem que se movimentar. Sim. E quando a taxa de juros é muito baixa, isso, como é que fala? Você impulsiona isso. Você impulsiona a criatividade financeira dos principais agentes. Porque Por custa ainda mais caro deixar o dinheiro parado. Sim, assim, e para o banco uma relação, por que que os bancos nos Estados Unidos, eles tinham um nível de alavancagem muito maior do que os bancos brasileiros? Porque o banco brasileiro, ele toma dinheiro, ele pega dinheiro do ele vende um CDB por uma taxa baixa e empresta por uma taxa muito alta. Eu estou falando de níveis de 2 dígitos no Brasil. Quando você vai para os Estados Unidos, essa diferenciação não é tão grande. Então, assim, o cara tinha uma taxa de juros de 1%. Pô, ele conseguia: eu empresto para você por 1,5%, 2% ou 3%. Cara, você tem uma margem ali muito pequena. Então, assim, eh, o que acontece aqui no Brasil, se você for ver para a grande maioria, pô, você tem um CDI a 15%. Vai lá, manda um amiguinho qualquer ali, uma pessoa, um trabalhador que tem um salário mais ou menos, pegar o dinheiro emprestado no banco, aí o banco oferece para ele 5% ao mês, sabe. Pô, 5% ao mês, fazendo uma conta de padeiro, é 60 no ano, sabe. Olha a diferença. E quando a gente vai para o exterior, você não tem essa disparidade toda. E aí os bancos precisam ter uma criatividade grande para continuar fazendo dinheiro. E aí, que nem você falou, vira uma bola de neve e vai ter sempre alguém fazendo esse negócio andar, porque você vai criando essa engrenagem para ganhar cada vez mais dinheiro. Até que os juros sobem e o troço fica um pouco complicado. Uma analogia que eu acho que é interessante para as pessoas pensarem, é como se eu eu compro o carro do Daniel, eu não pago, mas eu já pego o carro e eu já vendo ele para outra pessoa, que por sua vez vende para outra, mas efetivamente é um carro só e é uma sequência de dívidas, só que cada um pegando um pedacinho para operar como ganho. É quase isso. Acaba que, se você soma essas parcelas de ganho, não existe mais carro e também não existe mais ativo, né. É, e você tem que estar sempre, na expectativa que a engrenagem continue funcionando para que você seja pago lá na frente. Então, assim, se alguma coisa dá errado, você começa a desmoronar um monte de coisas. Então, assim, esse é o grande problema, assim, quando você tem um volume de crédito muito alto, é por exemplo, olha o caso que a gente teve aqui no Brasil, tipo, da Raizen, da Americanas, cara, empresas que até a Raizen é uma coisa que a gente pode ter fazer uma comparação do que aconteceu em 2008. A Raizen até outro dia era grau de investimento. De repente entrou em recuperação judicial, assim, extrajudicial. Mas aí, cara, muitos investidores falaram: "Não, calma aí, como é que uma empresa que é grau de investimento entra em recuperação extrajudicial? Cara, ninguém tá entendendo". É assim, é um nível do negócio que, assim, o troço tinha um crédito tão grande que no momento que o pessoal deu uma apertada, o cara falou: "Não, não é realmente, se chegar nesse nível aí, eu não consigo rolar mais nada e agora não tem como pagar". E aí cai isso. Foi o que aconteceu lá em 2008, basicamente foi isso. E as pessoas têm razão, né, no caso da Raizen, de uma empresa que tinha grau de investimento, simplesmente faltar liquidez nesse nível, realmente assim, surpreendente negativamente, né. Exatamente. Ainda mais porque aí começa a entrar, que nem a gente fala, a questão da credibilidade, né. Você começa a desconfiar de tudo. Pô, olha, o cara que está falando que tem grau de investimento não sabe muito bem o que está acontecendo ali.
E se o mercado vai te dizendo: "Olha, não empresto mais para essa empresa, porque ela não vai me pagar, e aí?". Então quem é que sabe das coisas? Então Uma pausa rápida. Como todo mundo sabe, não existe decisão boa sem informação, sem conhecimento. E em finanças isso é especialmente verdadeiro. Há um bom tempo que eu consegui para os meus alunos de mestrado, que eu dou aula aqui em Nova York, uma condição para eles assinarem com desconto um dos melhores portais de serviços e informações financeiras. E agora eles me permitiram começar a compartilhar isso aqui também, com a minha audiência e com os meus seguidores. O investing.com é hoje um dos maiores portais de informação financeira dos Estados Unidos e do mundo. E eles também estão no Brasil, com redação em português e cobertura local. E um detalhe, é um dos poucos que são absolutamente livres de conflito de interesse. O Investing.com é um terminal financeiro. Ele reúne em tempo real tudo o que está acontecendo nos mercados do mundo inteiro. Ações, moedas, juros, commodities, criptos, indicadores econômicos, tudo num único lugar. Mais do que isso, ele tem inúmeras funcionalidades, análises e dados em nível profissional, só que sem custar os $30.000 que eu pago por ano por apenas uma estação da Bloomberg. São 15% de desconto na assinatura usando o meu código, que eu deixei fixado aqui nos comentários do vídeo e também na descrição. Só um detalhe, para você conseguir essa condição, você tem que entrar pelo computador, pela versão web, porque pelo aplicativo, para assinar o cupom não funciona. Mas depois de assinado, aí logicamente você baixa o app e segue tudo normal. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Bons investimentos! quando a gente vai chegando nesses momentos em que o nível de liquidez, começa a criar um certo desconforto, a gente pode caminhar para uma crise. Esse é um momento, assim, o Brasil está um pouco nisso, assim, ainda tem liquidez, mas a gente tem alguns casos já se apertando. Os Estados Unidos ainda não, assim, tem alguns movimentos acontecendo, mas assim, ainda está longe de falta de liquidez no mercado americano. Assim, um grande problema à frente, ainda não está muito claro que isso vai acontecer. Tem algum. Agora deixa eu só comentar uma coisa, antes de a gente avançar. Uma vez, conversando com o Henrique Meirelles, eu perguntei para ele qual foi o momento mais tenso, né, da sua gestão no Ministério, da Fazenda. E ele falou que foi justamente em 2008, pela dificuldade e pela falta de liquidez internacional, que aquilo, naquele momento, era um ponto muito sensível para a economia brasileira, por mais que, aparentemente, a gente tenha passado, não vou dizer ileso, mas com poucos impactos. E aquilo me surpreendeu, como nos bastidores, até o próprio Banco Central brasileiro precisou rebolar ali para manter a engrenagem funcionando no Brasil, que é um sistema relativamente distante e ainda pouco integrado, né? Mas a gente precisa muito ainda de ter liquidez internacional, né. Se a gente tem a liquidez internacional disponível, e naquela época a gente tinha grau de investimento. Então, assim, o Brasil tinha acesso a um volume de crédito que é muito diferente do que tem hoje. Então, assim, para você sentir que o troço não tá legal, se fosse com a condição que a gente tem hoje, isso aqui a gente ia passar um aperto muito maior, porque aí você não tem linhas de crédito que você podia ter naquela época, você eh, tendo o carimbo de eu sou um bom lugar para se investir. Hoje a gente tem o carimbo de investimento especulativo, então a negociação é muito mais difícil. Por isso que, assim, faltou grana, complica tudo. Por isso que, tem uma coisa que a gente outro dia, a gente estava conversando num almoço, um grupo de amigos, e aí o pessoal fala, né: "Não, é muito legal o cara tu olhar e falar assim: 'Ah, eu gerencio aquela grande empresa, porra, tipo, eu gerencio a Petrobras'".
pô, ela tem um caixa absurdo, qualquer coisa o tesouro bota dinheiro lá. Meu irmão, não falta caixa, tu faz isso, faz aquilo outro, de vez em quando tem uns apertos, mas, porra, tu dorme. Agora, vai comandar aquela empresa, meu irmão, que tu não sabe como vai se vai ter dinheiro para pagar o chaveiro, abrir a porta, pô, que o cara tem que inventar. Cara, esse aí é difícil. Aí por isso que assim, é muito difícil, assim, uma empresa quando chega naqueles pontos de recuperação judicial ou quase falência, o cara quando consegue dar a volta, ele realmente ele é bom, porque, cara, é um momento difícil. E você acha, Daniel, qual o futuro que você prevê para a Raizen, dado que ela tem hoje a maior dívida privada, acho, né, da história do Brasil, tirando o Petrobras, é lógico, no É. passado. Olha, eu não sou grande entendedor da Raizen, assim, a fundo, mas ela tem, assim, a Cosan por trás, tem a Shell ali, e eu acredito que eles vão conseguir dar a volta, vão conseguir se desalavancar um pouco. Eles têm ativos para vender, então, assim, é uma questão de equilibrar e saber o momento para não queimar ativo a preço de banana, entendeu? Então, assim, eu acho que vai conseguir dar a volta sim, eu Agora, acredito. por que que eles acumularam tanta dívida? Ah, Porque, assim, em última análise, eles operaram de forma ineficiente por um bom tempo. é, assim, eu não se agora, essa daí é uma dúvida, o mercado sucroalcooleiro ali é muito volátil, né, é um mercado difícil de se operar e tal, e eu não sei te falar, assim, exatamente o que aconteceu com a empresa, porque não é uma das que eu olho o dia inteiro, mas assim, eu acredito que deve ter tido uma má gestão grande ali ao longo do tempo e se alavancaram bastante com juro quando o juro estava baixo, a taxa de juros subiu e os caras não aguentaram. E também, assim, foi de novo aquela coisa assim, foi um IPO fantástico na época, pô, a galinha dos ovos de ouro da Cosan e tal. E é mais uma história pra gente contar de IPO fracassado, entendeu? Se todas essas ponderações de hoje te despertaram dúvidas e se você quer ter uma conversa absolutamente descompromissada, informal, para entender melhor o nosso time, nossas capacidades, nossas realizações e uma análise da sua carteira, fique à vontade na descrição desse episódio e também nos comentários, tem nossos contatos, o link, e vai ser um prazer a gente poder se reunir do outro lado da tela. Obrigado. Aquelas coisas todas que você dá aquela maquiada pra vender e depois o troço é uma bomba relógio. Mas acredito que, assim, dependendo ali, eu não sei quem tá à frente agora no negócio exatamente, mas eu acho que tem condição de dar a volta por cima, porque não tem, eh, os bondes da Raizen lá fora, eles ainda são bem negociados, não é uma coisa que ficou fora do radar dos investidores não. Então assim, na hora que eles precisarem ir a mercado, eu acho que se eles fizerem o trabalho direito, eles vão ter uma porta aberta aí para eles. Vão ter liquidez. Vão, e aí e isso é isso é uma coisa que ajuda muito, cara. Se você for ao mercado no momento que você precisa assim, deu a volta, melhorou as contas, agora eu vou ao mercado, pô, você tem para quem vender, porra, melhor dos mundos. Bom, agora eu queria explorar uma outra dinâmica quando a gente fala que a economia quebra na renda fixa. Então eu vou fazer aqui a introdução, Daniel, e você complementa. Vamos lá. Inúmeros bancos, especialmente aqui nos Estados Unidos, quando eles recebem muitos depósitos e eles têm uma certa demora ou defasagem ou falta de estrutura para conseguirem emprestar, ou seja, por mais que eu receba bilhões em depósito,
eu preciso ter equipe e estrutura para distribuir crédito, porque eu preciso ofertar o crédito, seja através de financiamento imobiliário, veículos, crédito direto, a empresas, não importa, mas eu tenho que ter uma operação que vende esse crédito. Quando o banco, por receber esses bilhões, não consegue distribuir isso em crédito de uma maneira tão veloz, ele também não fica sentado em cima do dinheiro. Ele, aqui nos Estados Unidos, muitas vezes o que ele faz é comprar títulos do governo, que vai remunerar, é lógico que a depender da época, vai remunerar mais ou menos. Então é como se o Bruno deposita o dinheiro no banco. O banco, por não ser tão grande, não ter uma distribuição tão grande de crédito, não emprestar tanto dinheiro, ele pega o meu dinheiro e compra títulos da dívida pública americana. Até aí, tudo normal. Só que, quando esse banco comprou os títulos da dívida pública a um percentual X, então, vamos supor aqui 1%, 0,50, 1%. E aí os juros, por qualquer razão, nesse caso recente por causa da pandemia, vai para 5, 4,75, 5. O banco que pôs o dinheiro nos títulos do governo, se ele não precisar sacar e se com o passar dos anos os juros voltar a cair, ele passou um momento sem impacto, mas com preocupação. Mas do momento que ele precisa resgatar esse dinheiro, porque eventualmente o correntista quer o dinheiro de volta, esse dinheiro vai deixar um prejuízo enorme para o banco, porque ele vai ter que liquidar esses títulos. E aí, Daniel, que eu não quero parecer isso muito complexo para quem não é dessa área, mas o banco vai ter que liquidar esses títulos com um desconto enorme, porque ele vai ter que vender para outras pessoas um título, por exemplo, de 30 anos, pagando 0,5, enquanto naquele exato momento é possível achar títulos pagando 5. E isso fez, por exemplo, com que alguns bancos quebrassem aqui nos últimos anos nos Estados Unidos. E esse é mais um exemplo de como a renda fixa pode gerar interferência na liquidez e quebrar bancos e, consequentemente, atingir pessoas. Foi o Silicon Valley foi um que eu não sei se foi o primeiro, mas, assim, foi uma história bem engraçada e que foi um banco que quebrou com títulos do Tesouro Americano. Porque o que acontece é o seguinte, a renda fixa, se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então, assim, a ideia é você comprar no momento que a taxa caia para você ganhar dinheiro com isso. Ou pelo menos se mantenha, Ou se mantenha. É. já que no caso muitas vezes os bancos fazem isso como um colchão, né? Sim, e o que os bancos fazem de diferente é o seguinte, que nem você falou, se ele comprar os títulos e ele não for vender e botar esses títulos lá numa numa conta no balanço deles que é para ir até o vencimento, o que acontece, independente de flutuação de taxa de juros, isso não é marcado para o banco vai carregar. Então, assim, você comprou o título a 0,5% por 30 anos, ele vai ficar marcando que você ganhou 0,5% por 30 anos. Agora, se em algum momento você decidir que você vai ter que vender esse título, seja porque você teve resgates acima do normal e tal, esse título vai ser marcado. Então, se você trouxer isso e você teve de 0,5 para 5, a diferença é muito grande, o seu prejuízo é enorme. E aí você vai ter que marcar lá no seu balanço que agora você tem um rombo que antes não era. Então, assim, tem muito banco americano que tem lá perdas não, como é que é o nome? Perdas não performadas, uma coisa desse tipo. Ou não assumidas, e isso é um motivo de preocupação, porque se acontece alguma coisa e você tem que trazer isso para negociação no dia, você vai ter que assumir a sua perda, e aí vai ter banco que não aguenta. O Silicon Valley foi um que não aguentou, e isso pode ser um problema sério, assim,
para frente aí nos Estados Unidos, sim, pode ser, mas até o momento, a gente espera que não, né, assim, que que a gente continue tendo a liquidez suficiente aí no mercado, os mercados voltem, para que isso não se materialize. Bom, mais cedo ou mais tarde as crises chegam e Isso é elas verdade. fazem parte e bem ou mal, elas geram muitas oportunidades. Daniel, quero agradecer mais uma vez por você ter, se te e aceitado aqui o convite para a gente fazer esse papo e que tenha sido mais uma conexão de muitas outras. Vamos fazer mais vezes, sempre que você me chamar, os próximos 20 episódios aí, né, tô disponível, mas foi um prazer. Obrigado aí, Bruno. Combinadíssimo e muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixem de seguir o canal. Vamos juntos, vamos em frente e se lembrem que na vida nada é por acaso. Pela atenção, muito obrigado.